A história da humanidade é pontuada por momentos em que a mente coletiva, como uma força invisível e avassaladora, arrasta indivíduos para decisões que, em retrospectiva, parecem irracionais. Da bolha das tulipas holandesas, onde um único bulbo valia mais que uma casa, às tendências de moda que ditam o que é certo ou errado usar, o efeito manada é um fenômeno antigo. Como é possível que a intuição e a razão individual sejam subjugadas pelo clamor de muitos, levando-nos a caminhos que nossa própria consciência rejeitaria? É nessa encruzilhada que a verdade se torna uma vítima e a manipulação uma arte. Em uma nação à beira de um conflito iminente, o ar estava carregado de uma tensão palpável. Rumores de guerra sussurravam nas esquinas, amplificados pelos meios de comunicação controlados. Elias, um jornalista idealista e cético por natureza, observava com apreensão a retórica belicista tomar conta das ruas, transformando cidadãos comuns em soldados de uma causa que ele mal compreendia. Seus artigos, antes incisivos e questionadores, agora eram vistos com desconfiança por seus próprios editores, que temiam a repressão crescente. A verdade, para Elias, era um farol em meio à escuridão. Mas a cada dia, o neblinoso manto da propaganda se adensava. Do outro lado estava Sofia. Jovem, influenciável e cheia de um fervor patriótico recém-descoberto, ela absorvia cada palavra dos noticiários e discursos inflamados. Para ela, a causa era justa, o inimigo inegavelmente maléfico. Seus olhos brilhavam com a convicção de quem luta pelo certo, sem um pingo de dúvida. Elias via em Sofia a personificação do perigo, uma alma pura, facilmente moldada pelas mãos invisíveis do poder. O conflito inicial entre eles não era de palavras, mas de olhares. O de Elias, carregado de questionamento. O de Sofia, de uma fé inabalável. O governo, ou o grupo dominante que orquestrava a narrativa, dominava a arte da manipulação. As técnicas eram sutis, mas eficazes. Notícias eram distorcidas, fatos eram fabricados e o inimigo era demonizado com uma ferocidade quase religiosa. Cartazes e transmissões de rádio pintavam imagens de heróis e traidores, de glória e vergonha. O medo era um instrumento afiado, usado para silenciar qualquer dissidência, enquanto o patriotismo era inflado até a exaustão, criando uma unanimidade forçada. Elias via seus amigos, antes pensadores críticos, agora entoando slogans e exibindo bandeiras, suas vozes se perdendo no coro ensurdecedor. A cada dia, ele se sentia mais isolado, um náufrago em um mar de conformidade. Ele começava a duvidar de sua própria percepção, questionando se o erro não estaria nele, o único a remar contra a corrente. Em uma noite fria, enquanto vasculhava arquivos antigos em busca de uma pista, Elias deparou-se com um documento sutil. Era um memorando interno, datado de meses antes, que contradizia diretamente a narrativa oficial sobre um incidente fronteiriço que havia sido usado para justificar a escalada da tensão. A evidência era pequena, quase insignificante. Mas, para Elias, era a rachadura na fachada, a semente da traição plantada no coração da verdade. Aquela peça de papel não apenas desmascarava uma mentira, mas revelava a profundidade da manipulação, o quão longe iriam para controlar a mente da nação. Um calafrio percorreu sua espinha. Ele sabia que havia encontrado algo perigoso, algo que poderia mudar tudo, mas também algo que o colocaria em um risco inimaginável. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. O risco inimaginável, Elias sentiu-o vibrar em cada fibra do seu ser. Não era apenas a sua vida que estava em jogo, mas a de sua família. Seu irmão, um militar de carreira, havia sido varrido pela onda de fervor patriótico que consumia a nação. As conversas entre eles tornaram-se raras e carregadas de silêncios pesados,
onde antes havia risadas e cumplicidade. O irmão de Elias, que antes questionava as ordens e as narrativas oficiais, agora falava com a voz do governo, repetindo slogans e justificando cada ato de beligerância. A distância entre eles crescia a cada dia, cavada pela ideologia e cimentada pela propaganda. Era como se Elias tivesse perdido um pedaço de si mesmo para a máquina da guerra. Em casa, a esposa de Elias, inicialmente um porto de neutralidade em meio à tempestade, começava a sentir a pressão social para se conformar. Os olhares das vizinhas na feira, os comentários velados na porta da escola das crianças, a sutil exclusão em reuniões sociais, tudo isso a empurrava para o lado da maioria. Ela ainda amava Elias, mas o amor e a lealdade eram postos à prova pela divisão ideológica que se infiltrava em cada aspecto da vida. As discussões tornaram-se mais frequentes, não sobre o conteúdo da verdade, mas sobre a segurança e a sanidade de desafiar o fluxo. Até quando, Elias? Não podemos simplesmente viver nossas vidas? Ela perguntava, a voz embargada pelo medo e pela exaustão. A casa, antes um santuário, agora parecia um campo de batalha silencioso, onde as trincheiras eram construídas com palavras não ditas e olhares de apreensão. Em um cenário paralelo, mas igualmente impactante, o mundo moderno trazia uma nova dimensão ao efeito manada: as redes sociais. A polarização, antes restrita a jornais e rádios, agora explodia em feeds, stories e comentários, ampliando a teia da ilusão coletiva. Algoritmos, projetados para manter os usuários engajados, criavam bolhas de filtro impenetráveis, onde crenças existentes eram reforçadas e qualquer voz dissonante era silenciada ou ridicularizada. Léo, um jovem influencer com milhões de seguidores, era a personificação dessa nova era. Inicialmente ingênuo, ele compartilhava memes e notícias que se alinhavam com a narrativa dominante, sem questionar a fonte ou a veracidade. Léo não era mal intencionado, mas se tornara uma ferramenta involuntária, um megafone para a disseminação de narrativas polarizadas, influenciando legiões de jovens com cada postagem e cada vídeo. Elias tentava, a todo custo, divulgar suas descobertas. Ele procurava veículos de comunicação independentes, jornalistas corajosos, mas a censura era implacável. Seus artigos eram rejeitados, suas fontes secavam, e as ameaças veladas começaram a surgir. Mensagens anônimas, ligações sem identificação, olhares de desaprovação na rua. O escrutínio da comunidade se tornava um fardo pesado. A frustração de Elias era um nó apertado em seu estômago, a solidão uma companheira constante. No entanto, a cada porta fechada, a cada insulto recebido, sua determinação se fortalecia. Ele não podia desistir. Aquele memorando, a semente da verdade, precisava ser plantado. A dor da traição, porém, foi um golpe quase fatal. Um colega jornalista, outrora amigo e confidente, com quem Elias havia compartilhado sonhos e desilusões, virou as costas. Em busca de prestígio e reconhecimento no novo regime, entregou informações sensíveis sobre as investigações de Elias às autoridades. Elias sentiu o gosto amargo da deslealdade, uma ferida mais profunda do que qualquer ameaça externa. Aquela traição, no entanto, acendeu uma nova chama em seu peito. O desejo de expor a verdade não era mais apenas por justiça, mas por uma forma de redenção pessoal, uma resposta àqueles que o haviam abandonado. Foi então que Elias obteve acesso a um dossiê secreto. Não era apenas o memorando, mas um compêndio de provas irrefutáveis, detalhando a extensão da manipulação e as verdadeiras intenções por trás da retórica belicista. As informações eram explosivas, capazes de desestabilizar todo o governo. Mas ao ler as últimas páginas, Elias percebeu que a divulgação daquele dossiê não traria apenas a verdade à luz, traria ruína,
Havia detalhes sobre operações secretas que colocavam em risco a vida de pessoas inocentes. E, o mais aterrorizante, uma ameaça direta à vida de alguém que ele amava, se a verdade viesse à tona. O dossiê era uma bomba relógio e Elias segurava o detonador. O preço da verdade, ele percebeu, era mais alto do que jamais imaginou. Com o dossiê em mãos, Elias sentiu o peso do mundo em seus ombros. A oportunidade de expor a verdade estava ali, palpável, mas as consequências o aterrorizavam. Era um abismo entre a justiça e a devastação. A pressão era imensa, não apenas externa, mas interna, uma batalha entre a moral e o medo. Ele sabia que o momento da decisão final havia chegado. Enquanto ponderava, Sofia o confrontou. Seus olhos, antes brilhantes de fervor patriótico, agora turvos por uma ponta de dúvida. Você é um traidor, Elias. Por que insiste em destruir tudo o que construímos? Ela vociferou, a voz embargada. Mas havia uma hesitação em suas palavras, uma rachadura na armadura de sua convicção. Elias notou-a, uma pequena vitória em meio ao caos. Ele não respondeu com acusações, mas com um olhar de profunda tristeza, que parecia penetrar a superfície da retórica. O público, por sua vez, estava à beira de uma decisão crucial, oscilando entre a fé cega na narrativa oficial e as crescentes vozes de desconfiança que, aos poucos, começavam a ecoar. A queda da máscara não veio de uma única ação heróica de Elias, mas de um evento inesperado, uma pequena falha na gigantesca engrenagem da propaganda. Um vazamento de informações de uma fonte interna, não relacionada diretamente a Elias, confirmou uma das alegações mais explosivas do dossiê. O incidente fronteiriço que deflagrou a guerra foi uma farsa encenada. A revelação se espalhou como fogo, primeiro em círculos underground da internet, depois explodindo nas mídias sociais e, finalmente, forçando a grande imprensa a cobrir o escândalo. A narrativa oficial, tão cuidadosamente construída, começou a desmoronar. O governo, pego de surpresa, tentou conter a onda, mas era tarde demais. A verdade, libertada por um acaso do destino, rasgou o véu da mentira. Léo, o influencer, viu seu mundo virar de cabeça para baixo. Os comentários em suas postagens rapidamente se transformaram de apoio fervoroso em acusações furiosas. Ele leu e releu as notícias, a ficha caindo gradualmente. Ele havia sido usado, uma ferramenta involuntária na disseminação de mentiras. A culpa o esmagava. Em um ato de desespero e busca por redenção, Léo gravou um vídeo sincero, admitindo sua ingenuidade e pedindo desculpas aos seus milhões de seguidores. Ele clamou por pensamento crítico, por verificação de fatos, por um olhar mais atento ao que era consumido. Foi um momento de vulnerabilidade que, ironicamente, lhe rendeu um novo tipo de respeito. A população reagiu com um choque profundo e uma desilusão amarga. A crença inabalável que haviam nutrido foi estraçalhada. O irmão de Elias, confrontado com as evidências irrefutáveis e a subsequente condenação pública dos líderes que ele tanto idolatrava, sentiu o chão sumir sob seus pés. Ele procurou Elias, não com raiva ou ressentimento, mas com um olhar de dor e arrependimento. As palavras eram poucas, mas o abraço forte e as lágrimas, silenciosas, falavam volumes. A reconciliação, embora agridoce, começou ali, nas ruínas de uma fé quebrada. Sofia, agora desiludida e envergonhada por sua própria cegueira, buscou Elias novamente. Ela não o acusou, mas buscou orientação, sedenta por uma nova forma de enxergar o mundo, prometendo a si mesma nunca mais ser tão facilmente manipulada. Elias, exausto, mas com uma estranha sensação de paz, viu a sociedade ferida começar o lento e doloroso processo de reconstrução. O dossiê, que ele havia guardado com tanto cuidado, só foi divulgado em partes, as informações mais sensíveis protegidas para evitar mais danos.
Ele continuou seu trabalho, não mais como um lobo solitário, mas como um farol para aqueles que buscavam a verdade. A luta pela verdade, ele sabia, era contínua, e as cicatrizes da manipulação permaneceriam. Mas havia esperança. A voz individual, quando fortalecida pelo pensamento crítico e pela coragem de questionar, podia, sim, ecoar mais alto do que o coro da manada. A desilusão havia sido um catalisador para o despertar, e, embora o caminho fosse longo, a sociedade, agora mais vigilante, começava a aprender a lição de que a verdade, por mais inconveniente que fosse, era o único alicerce para a liberdade.